Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 117, Língua Portuguesa para o 7º ano. E nesta aula nós vamos estudar como é que a acentuação pode influenciar e modificar o sentido das palavras, tá? E como objetivos nós temos compreender a diferença de sentido que um acento pode, gerar numa palavra e que vocês tenham a capacidade de usar essas palavras, ora com acento, ora sem acento, no contexto correto, de acordo com o significado adquirido, tá? Eu peço que vocês separem o material para a aula, peguem lá o caderno de vocês, abram na matéria de português, já deixo o lápis, a caneta, a borracha do lado, para vocês irem anotando, combinado? Muito bem, vamos lá então, tá? Então, para começo, nós vamos fazer o seguinte. A prof trouxe aqui, até deixei em vermelho, 4 frases que eu gostaria que vocês lessem com atenção, tá? Então, vamos lá? As frases são as seguintes. O médico recomendou que meu pai reduzisse o sal. Primeira. A segunda, eu mesma medico meu filho quando está com febre. Terceira, a fábrica perto da minha casa está contratando. E a última, aquele funcionário fabrica cadeiras muito bem. E aí, lembram qual é o assunto da nossa aula? A mudança de sentido nas palavras em razão da acentuação ou da não acentuação, né? Vocês notaram algo em comum nessas frases? Com certeza que sim, né? O que vocês devem ter observado? Que a mesma palavra tem um sentido com acento e outro sentido sem acento, né? Olhem só, médico e medico. A princípio você pensa, médico sem acento, mas não, né? O sentido é outro em razão da acentuação. Mesma coisa, fábrica e fabrica, né? Então, o significado mudou em razão do acento ou não nas palavras. É isso que a gente precisa compreender. Quando eu digo aqui, o médico, essa palavrinha médico é substantivo, é nome de alguma coisa, né? Nome do profissional que recomendou que o meu pai reduzisse o sal. Já na segunda oração, quando eu digo assim, eu mesma medico, medico é um verbo, é do verbo medicar, de dar o remédio para o meu filho. Perceberam que mudou o significado da palavra e mudou a classe gramatical, né? Aqui, médico é substantivo e aqui, medico é verbo, é do verbo medicar, né? Mesma coisa aqui com fábrica e fabrica. A fábrica é substantivo, é nome do lugar onde se faz alguma coisa, né? E quando eu escrevi assim, aquele funcionário fabrica cadeiras muito bem, é do verbo fabricar, de fazer, né? Então vejam que um acento muda o significado da palavra e muda também a classe a qual essa palavra pertence, né? Fábrica, substantivo, fabrica, verbo, médico, substantivo, medico, verbo, do verbo medicar, fabrica, do verbo fabricar, tá? Aqui eu deixei a explicação que eu mostrei para vocês, né? E só complementando, quando nós estamos falando em verbos, nós podemos identificar o tempo e o modo, né? Quando eu digo assim, eu mesma medico meu filho quando está com febre, medico é um verbo na primeira pessoa do singular, eu, e é no presente, né? Eu mesmo medico é presente do indicativo, porque é uma certeza, tá? Então, se vocês estão com dificuldade ali na compreensão se é substantivo, se é verbo, se está certo ou não, faz essa checagem, né? Tenta identificar o tempo e a pessoa. Se vocês conseguirem identificar tempo e pessoa, é verbo. Caso contrário, é substantivo, tá? Mesma coisa com o verbo fabrica, né? O funcionário fabrica também é presente do indicativo, ok?
Então, gente, o que é que a gente pode compreender com essa reflexão aí? Quão é importante nós acentuarmos ou não, né, determinadas palavras, né? Já pensou se eu não acentuar a palavra fábrica e escrever fabrica, né, com o sentido de fábrica? Tá errado. Ou eu já pensou se eu não acentuar a palavra médico, vai virar medico, né? Vai virar um verbo, tá? Então, a gente precisa prestar atenção se nós temos que acentuar ou não determinadas palavras, porque há palavras que podem ocorrer com acento ou sem acento, como nós acabamos de ver, e já tem outras que somente são acentuadas, né? Café, por exemplo, não dá para escrever sem acento e dizer que existe café com acento e sem acento com dois sentidos, tá? Tem palavras que precisam sempre ser acentuadas, outras que ora são acentuadas, ora não, e em razão dessa diferença de acentuar ou não, muda seu sentido e muda-se a classe, tá? E aqui eu trouxe para vocês mais uma série de palavras que podem ocorrer das duas maneiras, como o médico e o medico, com acento e sem acento. E nós vamos perceber que essa ausência ou não do acento vai mudar a classe e o sentido, como aconteceu nos exemplos anteriores. Olha só. Músico. Vi um músico na praça hoje. É substantivo, né? Eu vi o músico, o profissional, tá? Agora, músico é do verbo musicar. Eu musico a maioria dos meus poemas. O que eu faço? Eu transformo em música a poesia que eu escrevi. Eu crio uma melodia para ela, né? Para a poesia, quem sabe uma partitura, se eu sei escrever nota. Então, musico é do verbo musicar, de criar uma melodia, entenderam? Esta e está. É bem comum, né? Na hora de escrevermos, muitas vezes a gente usar o esta no lugar do está, ou vice-versa. Então, tem que cuidar, ó. Esta é a sobremesa de que te falei. Esta, aonde está a sílaba tônica, a sílaba forte? No não tem acento. Está é de estar. Eu até usei a mesma ideia, ó. A sobremesa está na geladeira. Eu podia ter feito assim, ó. Esta sobremesa está na geladeira. Ter feito uma frase só com as duas, né? Esta e está, as duas palavrinhas. Entendido? Trânsito e transito, né? Transito e trânsito. Então, transito é do verbo transitar, de andar para cá e para lá, né? Ó, em trânsito, com atenção pelas ruas centrais. Então, eu estou em trânsito, estou andando, né? Com atenção pelas ruas centrais. Eu estou em trânsito, eu estou andando para cá e para lá. Agora, o trânsito estava complicado ontem é substantivo, né? Vejam que, novamente, eu tenho substantivo e verbo, né? Paz e país. Esse é bem comum, né? No dia a dia a gente escreve bastante essas palavrinhas, só que tem que cuidar para não usar sem acento e ter um sentido diferente, né? Meus pais moram em outra cidade, sem acento, é substantivo. Meu país é o mais belo, também é substantivo, mas é significado, a palavra tem significado diferente. Então, tem vezes que a palavra muda até de classe, como aconteceu até agora, né? Ó, músico, substantivo, músico, verbo, do verbo musicar. Trânsito é verbo de andar para cá e para lá, trânsito é substantivo, mudou de classe e de sentido. Pais e país só mudou de sentido, a classe continuou a mesma, porque pais é substantivo, né? É nome de alguma coisa, e país também, tá? Mais algumas. Carne e carnê. Olhem só que legal. O quilo da carne subiu muito. Carne, substantivo, alimento, né? Carnê. Preciso encontrar o carnê da conta da loja. Se foi lá na loja, você comprou um produto, você dividiu em várias vezes e você saiu da loja com um carnezinho com várias parcelas para você pagar, né? Esse tem acento, ó, carnê. A sílaba forte é lá na última. Carne, onde é que está a sílaba forte? Na primeira, né? Então,
Sempre pronunciem se vocês têm dificuldade ali para ver onde está a sílaba tônica para colocar o acento certinho, tá? Manga e mangá. Manga, né? Rasguei a manga da minha blusa. Ou comprei manga na frutaria, sem acento, tá? Mangá, nós já tivemos uma aulinha de mangá, né? A revistinha de origem japonesa que você lê de trás para frente, tá? Então, ó, hoje comprei um mangá na banquinha. Fui lá na banquinha, comprei uma revistinha de mangá. Tem acento. Roma e romã, né? Roma, cidade, um dia quero conhecer Roma. Romã, a fruta, até deixei a ilustração aqui, ó, caso vocês não conheçam a romã. Se come essas sementinhas aqui do meinho, né? É comum no final de ano, tem gente que faz até simpatia, come alguns grãos, guarda a sementinha na carteira para dar sorte, trazer dinheiro, né? Superstição. Então, a romã é a fruta. As pessoas costumam comer romã nas festas de final de ano, com acento, né? Na última sílaba. Secretária e secretaria, né? Olhem só quão diferente é o significado para a mesma palavra, tão comum do nosso dia a dia, né? Secretária e secretaria. Secretária, pedi a secretária para anotar todos os recados. A profissional, a moça que está lá na recepção. Secretaria, o lugar lá na escola onde está a diretora, a coordenadora, a secretária, né? Onde vocês vão buscar cartolina, vão buscar sulfite muitas vezes, grampeador muitas vezes, né? Então, olha só. A secretaria da escola estava fechada quando cheguei, sem acento. Secretária com acento. Secretaria sem acento, tá? Vamos ver mais alguns exemplos então. A palavra lá e a palavra lã. Vejam que neste caso as duas têm acento. Vai acontecer situações desse gênero também. As palavras, as duas são acentuadas, mas agora o tipo do acento que é diferente, né? Lá com acento agudo e lã com o tio. Então, exemplo de frase: meu amigo mora lá no final da rua. No inverno, prefiro as blusas de lã. Lá, indicador de lugar, né? E lã, substantivo, né? Nesse caso, funcionando como locução adjetiva da blusa, característica da blusa. Ai e aí. E aí que eu quero chamar atenção para vocês não confundirem o ai com o aí, né? Muitas vezes a gente quer escrever ai, escreve aí, ou quer escrever aí, escreve ai, e aí já muda tudo o sentido, né? Então, olhem o exemplo. Minha amiga gritou, ai, não pise no meu pé. Agora, imagine se ficasse com acento, seria aí, né? Não pise no meu pé. Teria outro sentido. O caderno está aí do seu lado. Se eu deixar sem acento, vai virar ai, né? Então, tem que cuidar, como a prof disse, que vocês compreendam a função da acentuação nas palavras. Muda o sentido, muda a classe e muitas vezes o significado é prejudicado por eu usar ou não o acento daquela palavra. Baba e babá. A baba é considerada nojenta pela maioria, sem acento, né? A babá se atrasou hoje, quase me atrasei também, com acento. Vejam que neste caso eu tenho dois substantivos, né? Baba é substantivo, babá também é substantivo, também é nome de alguma coisa, né? Diferente dos exemplos anteriores, nos quais a palavra mudava de sentido, né? Trânsito e transito, trânsito substantivo, transito verbo de transitar. Coco e cocô, né? Olha só a importância de se acentuar uma palavra, para você não correr o risco de dizer uma coisa e transmitir outra na hora de escrever, né? Olhem só. Minha mãe gosta muito de bolo de coco, sem acento, porque com acento a palavra é cocô, ó, cuidado, não pise no cocô do cachorro, com acento. Então, coco de fruta, de alimento, sem acento. Cocô do cachorro lá, né, na rua, não se deve deixar, tem que juntar com o pacotinho, né? Com acento, tá bom, gente? Mais algumas. Bebe e bebê.
Meu pai bebe 2 litros de água por dia. É do verbo de beber, de tomar água, né? E bebê. O bebê da vizinha é uma menina, um bebezinho, né? Maio e maiô. O mês de maio é considerado o mês das noivas. Preciso de um maiô novo para este verão. É a peça de roupa. Estão vendo a diferença que causa um acento, né? Maio é o mês do ano, maiô é a peça de roupa. Camelo e camelô. O camelo é um dos meios de transporte. Então, lá nas areias, né, egípcias, se usa o camelo para se locomover de um lugar para outro. É bem comum. E camelô. Fui no camelô e comprei algumas bugigangas. Aquele lugar, né, cheio de barraquinho para você comprar as coisas. Forro e forró. O forro é o forro da casa, né? Preciso trocar o forro da minha varanda. Apodreceu lá, vamos imaginar, as tabuinhas tem que trocar, né? E forró é um estilo de música, né? De dança. O forró estava bem animado. Então, sempre cuida, né? Com a pronúncia que muda também, né? Ó, forro, forró. Camelo, camelô. Muda a sílaba tônica, a sílaba forte, muda o sentido, né? E por isso que uma tem acento e outra não, tá? E aqui eu trouxe uma tirinha para vocês e eu pergunto para vocês ali assim que a gente lê a tirinha. Se vocês concordam com a afirmação que tem nessa tirinha, sim ou não, por quê? Tá? Então nós vamos ler a tirinha e vocês vão responder junto comigo. Vocês concordam com a afirmação que tem nessa tirinha? Sim ou não? Por quê? Tá? Então, vocês podem ver que tem 2 animais aqui, por enquanto eu não vou nomeá-los. E a tirinha, né, apresenta eles ali conversando, vejam que eles olham um para o outro. E esse segundo diz aqui o seguinte para o primeiro. Só os cágados têm noção exata de como é importante acentuar as palavras corretamente. E agora, vocês concordam com a afirmação? Só os cágados sabem a importância de acentuar as palavras corretamente. Vocês concordam? Eu concordo. Porque se eu não acentuar a palavra cágado, vai virar o quê? Coitado dos bichinhos, né? Não vou nem falar que é feio, né? Mas olhem só a importância de eu acentuar a palavra cágado, que é o nome, não é tartaruga. Tartaruga e cágado é diferente, tá? Já vou mostrar para vocês. Então, olha a importância de se acentuar as palavras corretamente, que muda de sentido. E eles estão inconformados, os 2 aqui conversando, né? Porque com certeza alguém deve ter escrito cágado sem acento e eles se sentiram ofendidos, né? Dá a entender, não dá? Dá. Né? Então, olha só, eu vou mostrar para vocês a diferença, né? Dos cágados para as tartarugas e para o jabuti. Então, os cágados são animais semiaquáticos, eles transitam entre a terra e a água, mas eles vivem só na água doce, tá? Eles são animais carnívoros que se alimentam principalmente de peixes e crustáceos. E aqui eu trouxe a imagem para vocês verem como é diferente, né? Ó, a tartaruga, o jabuti e o cágado comum. A carapaça deles é diferente, né? Ó, a cabeça é diferente, as patas também são diferentes. Esse que tem mais garras, porque ele também, né, pode andar na terra ali para se agarrar, então não é a tartaruga, tá? Só para a gente perceber qual é a diferença e não confundir os animais, tá? Então vamos revisar o que é que nós aprendemos na aula de hoje? A importância de nós acentuarmos ou não determinadas palavras. Que um simples acento pode fazer o quê? Modificar o sentido de uma palavra, mudar a classe dela, né? Era substantivo, passou a ser verbo com acento, né? De repente ou sem acento. Então nós precisamos sempre fazer o quê? Estarmos atentos ao contexto onde estão as palavras que nós estudamos e não são só essas, tá, gente? Tem muito mais ainda, né? Hoje nós vimos algumas. E procurarmos, né, falar a palavra em voz alta, ver o acento, a sílaba tônica onde está, para que a gente se comunique com mais clareza, usando elas acentuadas ou não. Ok, pessoal? Eu agradeço a atenção de vocês que me acompanharam até aqui.
Não esqueçam, a prof sempre deixa sugerida uma atividade para vocês lá na plataforma, ou o professor, a professora orientadora vai conversar com vocês e vai dizer o que é que vocês precisam fazer de exercício, tá bom? Obrigada e eu vejo vocês numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.